Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Somos Todos Malucos, podcast semanal por enquanto eu vou tendo convidados para aparecerem aqui e não vão desaparecendo. Esse é que é o facto curioso, porque para além de eu ter ideias, há sempre alguém que surge nos comentários a sugerir-me nomes, enviam-me e-mails e isso tem sido muito gratificante porque revela também interesse da vossa parte. E o vosso interesse também pode-se manifestar através dos comentários aqui no YouTube. Se estiverem a ver isto no YouTube, deixem os vossos comentários, porque sabem que eu venho aqui falar convosco e comentar e deixar também o meu like. Deixem também o vosso like, ativa a notificação, clica no sininho, porque é uma maneira também de reconhecer as conversas que nós temos aqui. A convidada de hoje, eu já queria trazer cá há algum tempo, já estivemos juntos por alturas da pandemia num direto no Instagram. É a Joana Martins, ela é pediatra e, como diz no Instagram, é mãe de 2 e pediatra de muitos. Achei muito curioso esta frase. A sua missão, diz ela, é levar uma parentalidade positiva até quem a procura. Obrigado, Joana, por teres vindo. Obrigada eu. Na pandemia, isto já foi há 2 anos, na sim, altura. Sim, e é bem melhor ao vivo, porque na pandemia, olhar para um mini ecrã, aquilo foi muito esquisito. Também aqueles tempos foram muito esquisitos. Foram, é verdade. Também já foste à Amazónia, o podcast da É verdade, Catarina, fui falar de um tema super animado, super leve, super light. Interessante. Foste falar sobre luto. Sobre morte, sim. Pronto. Também é um tema, já cá tive pessoas a falar sobre morte, porque é um tema que me interessa bastante. Até porque acho que vai acontecer. Eu não queria, mas parece que me vai acontecer. É possível, é possível. O tema que nós trazemos cá hoje é mais sobre pediatria, embora o luto também, obviamente, tu foste falar à Amazónia. Eu estou a fazer publicidade a um podcast que não é meu. Mas pronto. Ficam-te bem esses sentimentos. Mas foi sobre o luto no contexto também Como explicar a morte às crianças. Às crianças. Não é? Porque há limitação do ponto de vista conceptual, o que é que elas percebem a cada etapa das idades. Portanto, é um bocadinho a abordar isso. Portanto, se quiserem, podem escutar o episódio da Amazónia com a Joana e os outros, que é um podcast muito interessante. Joana, nós quando falámos sobre o que seria o tema desta conversa, eu sugeri abordar a questão da saúde mental nas crianças, mas tu revelaste-me um tema que também está relacionado e que parece-me que te tem preocupado bastante, que é cada vez mais, tu disseste-me, cada vez mais têm chegado mães em burnout pela própria exigência de ser mãe. Sim. Certo? Sim. De onde é que vem então primeiro de tudo, quando é que tu começaste a reparar neste fenómeno? Olha, se é algo que é mais recente? Eu acho que quanto mais investida está uma mãe no projeto parental, sim, maior é esse risco. Claro. Então é assim, vamos cá pensar. O burnout é uma maneira de nós dizermos esgotamento, mas na verdade o burnout é uma depressão. Sim. Ok? Só que é uma maneira, é um anglicismo. A ideia de, visualmente, não é? O burnout, ver um fósforo que se queima até ao fim, que queima de tanta luz que dá, acaba por ficar todo esturricado, é bastante visual o que é que nós estamos a ver. É o atingir o limite. Atingir o limite. O antigo esgotamento, que as pessoas dizem, estou na... Esgotamento nervoso, não é? Estou no limite do esgotamento nervoso. Pronto, é muito esse conceito. E, na verdade, isso foi descrito pela primeira vez no contexto profissional em torno dos anos 60, 70, mais ou menos. E é muito frequente associar-se a profissões de caráter cuidador. Pronto. Professores, médicos, enfermeiras, o que for. Agora, a ideia de se poder aplicar dentro do contexto familiar é uma coisa mais dos anos 2000, portanto há 20 anos atrás que se começa a falar disto. E há alguns institutos que se dedicam a estudar este fenómeno. E isto também aumenta a visibilidade a partir do momento em que nós temos pessoas tão investidas no projeto parental. Numa altura em que as pessoas tinham filhos sem qualquer controle de natalidade, era aquilo que vinha, tentava-se organizar, famílias numerosas, o risco de burnout parental era baixo. A sério, apesar da exigência. Era baixo porque era o que era? Era o que era. E, portanto, onde comem 2, comem 4, onde comem 4, comem 6, e, portanto, este conceito era assim, as crianças criam-se. Sim. E os mais velhos ajudam a criar os mais novos. Sim.
Pronto, este conceito... No século XV não havia ninguém em burnout. Não. Primeiro porque morrias aos 34 Quer anos. dizer, havia em burnout, mas era nas fogueiras. Exato, a Inquisição sempre... Pois, as fogueiras sempre ajudaram muito, não é verdade? As fogueiras... Sim, mas não havia... Sim, é engraçado. Não, mas Pensar isto nisso tem assim. muito a ver com a dissociação do sexo recreativo para o sexo reprodutivo. Pimba, descobriste a pílula, mudou tudo. Agora, quando queres eventualmente avançar com o teu projeto parental, estás investido nesse Sim. projeto. Portanto, começa logo aí. Quanto mais tu investes, maior o risco de falhar. Começas a ter ansiedade de performance. Sim. Depois, nós estamos a adiar cada vez mais a parentalidade, para uma idade que somos muito mais velhos. E que já temos noção, porque nós próprios já passamos por esse projeto, que os nossos pais nos marcaram de alguma maneira. Porque não há pais perfeitos. E nós olhamos para a nossa história... Não há? Como assim? Estás a dizer que eu não sou perfeito? Não. Ok. Portanto, tu próprio olhas para a tua história e pensas, a minha mãe e o meu pai fizeram-me isto, aquilo, eu estou na terapia, eu precisei de... E começas a perceber que também tu vais semear coisas naquela pequena criança. E começas a ter medo. E começas a ter medo, começas a patrulhar-te o tempo inteiro. E o que eu noto é, o burnout vem exatamente disto. Da exigência. Da exigência que tu colocas sobre ti próprio. De que formas é que eu vou traumatizar este meu filho? Porque há formas aceitáveis e outras menos aceitáveis. Isso é uma boa premissa. Uma pessoa... A criança nasce e interiormente aquilo que uma pessoa está a pensar é como é que eu vou traumatizar esta criança? Como é que eu vou escolher traumatizar-te? Porque eu vou traumatizar-te, senão como é que fazíamos do ponto de vista da saúde mental? Nós vamos falhar perante os nossos filhos, de uma maneira ou de outra. Sim. Só que nós vamos querer escolher a maneira que nos parece-nos, a nós. Sim, mais saudável, menos marcante. Menos marcante. Isto não quer dizer que os nossos filhos não tenham outra opinião. Cá estaremos para lhes pagar a psicoterapia. Até Sim. eles conseguirem financiar. Portanto, a questão é esta. Quanto mais investidos estamos, quanto maior autoconhecimento temos, maior importância damos às nossas ações diárias junto dos nossos filhos. De certa Há forma, um policiamento contínuo e as mães policiam-se continuamente. de certa forma, a ignorância era uma bênção. Sempre foi. Não é de certa forma. Ignorância em is a qualquer bliss. campo. Não é? Sim. E Olha, não, eu lembro-me... e não é. Eu lembro-me de ter... Claro. Estava no 11º ano e pensei... E estava nas aulas de filosofia e a minha professora de filosofia dizia pois, porque as pessoas têm que ter questionamento, têm que olhar para a vida e questionar-se e para conseguirem atingir realmente uma maturidade e um sentido da vida. E eu achava aquilo tudo muito estranho, porque eu vivia ao lado dos estúdios na altura da Valentim de Carvalho, Em Oeiras? em Oeiras, Passo de Arcos, sim. Passo de Arcos, e filmavam lá o Big Show Sick, aos domingos. E eu via caminhonetes e caminhonetes de gente super feliz a entrar para o programa e super feliz a sair do programa. E o macaco Adriano. O macaco Adriano é uma estrela. Atenção. E, portanto, eu olhava para aquilo e pensava, a minha professora de filosofia está aqui com conversas acerca da felicidade e do questionamento e de perceber a raiz das coisas, mas há tanta gente tão feliz por ir assistir ao Big Show Sick. E eu disse isso lá, mas eu não preciso me estar aqui a questionar para ser feliz. E aí ela disse-me que existe a felicidade superficial das coisas. O que eu acho é que quando nós não nos questionamos, nós aceitamos as coisas melhor. Aceitamos a vida tal como ela é, as coisas boas, as coisas más. Sim, mas o questionar também é algo... Se tu questionas o teu papel, será que fiz bem? Se tu mantens no fundo, este controle de qualidade on the side, Sim. tu estás muito mais predisposto a avaliar-te e a sofrer com isso. Sim. Sobretudo quando tu sabes que as tuas ações implicam na maturação de outra pessoa. Sim. Porque, epá, é verdade. E há outra coisa. Mas, por exemplo, tu conseguias viver sem questionar-te? Não me foi dada muito essa escolha, estás a ver? Mas isso tem um bocadinho, pronto, é o que é. É assim, as pessoas... Isto quase que leva, pessoas isto leva a outra conversa. Não, é que as pessoas as pessoas com questionamento, por exemplo, têm uma tendência a sentirem-se muito mais sós. Sim. Ok? Porque questionam a importância das relações, das interações que têm. Há interações sociais que são completamente vazias. Sim. Estar ali ou não estar é igual ao litro. Portanto, tu selecionas as pessoas que queres na tua vida. Portanto, começas a diminuir círculos. Sim.
a solidão pode ser efetivamente um sinónimo de alguma... Questionamento. Sim, alguma crítica. Sim. Mas pronto, só para te dizer que eu acho que hoje em dia existe esta versão, esta visão mecânica sobre a parentalidade. Se eu fizer A, B ou C, ele vai ser desta maneira. E é de uma arrogância tremenda achar que nós podemos moldar alguém. Sim. Mas ao mesmo tempo é muito curioso porque... Tu achas que os teus pais te moldaram? É exatamente isso. Como é que eu, enquanto pai, posso achar que vou moldar o meu filho se eu próprio deveria ter a consciência que os meus pais quiseram fazer isso comigo e não conseguiram? Well done! Vês? Então estou a fazer alguma coisa de bem, afinal. Não, tu estás num pensamento circular absurdo. Os teus pais não conseguiram fazer isso e tu queres fazer isso com as tuas filhas? Sai disso! Sim. Então, o conceito de moldar é um conceito de engenharia. Sim. Eu acho que se eu escolher a Xuxa A, B ou C, eu vou garantir que o palato do meu filho fique mais equilibrado. A seguir ele vai conseguir melhor pôr a língua no palato e dizer as consoantes ciciadas. E, portanto, ele não vai ter problemas da terapia da fala, não vai ter problemas de autoestima, vai ser bom aluno, vai ser incrível na leitura e, como tal, bullshit. Sim. Ok? Portanto, o que se passa hoje em dia é que as pessoas olham para pequenas coisas e tentam logo traduzi-las em como é que eu vou transformar o meu filho num engenheiro aeroespacial. Porque deve ser por causa da escolha da Xuxa. Sim. Estás a ver? E então eu acho que há imensa ansiedade. Eu chego a uma consulta e eu tenho famílias que me dizem assim: ai doutor, eu introduzi a Xuxa. E então? Qual é o drama? Séculos de introdução de um elemento de sucção nos bebés. Ok, faz a confusão mamilo-tetina, mas toda a gente agora Calma, não há nada. Nós não temos... As respostas não são dadas num só momento. É aquela lógica, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim, bom senso. Procura-se. Mas Mesmo. tu estavas a dizer uma coisa curiosa, que é o burnout sempre esteve muito associado a profissões, o que leva a crer que, obviamente, aquela frase também que ser mãe é uma profissão. Então não é? Equivale a 2 trabalhos e meio. Full time. Como assim? Isso é estudo? Estudo. Ser mãe e ser pai equivale a quê? Ai, mas não sei. Porque... Part-time. Podes falar à Quer vontade. já entrar por aí? Opa, não, porque essa questão... É difícil falarmos sobre isto, não é? Há contingências biológicas diferentes entre homens e mulheres e a maneira como nós nos vinculamos. Mas olha... Essa história Sim, desculpa, diz. Mas eu só queria dizer uma coisa, porque eu já vou falar de mães e pais e isso. Mas eu queria dizer uma coisa. Nós todos temos esta visão de engenharia sobre as crianças. Tu próprio percebeste que os teus pais não te iam conseguir moldar. Sim. Então, se calhar, o conceito não é tanto de engenharia, mas é sobretudo de pastoreio. Orientação, sim. Pronto, tu falavas-me que querias ter cabras anãs. Sim. Não é? Então, o que é que tu fazes? Perante as tuas cabras anãs, tu tentas escolher o pasto mais fixe para elas estarem. Sim. Tipo, com mais ervinhas porreiras, com aventuras para elas fazerem, para se treparem cenas. Ou seja, é isso que nós temos também a fazer com os nossos filhos. Eu não sei o que é que eles vão ser, são um wildcard total, são um envelope fechado. Mas então o que é que eu vou fazer? Vou garantir que aquilo que está à volta deles, que é a única coisa que eu posso controlar, e numa fase relativamente precoce da vida deles, porque a partir dos 12 anos esquece, eles são do mundo, não são nossos. Sim. Vamos controlar o pasto. Que seja verde, que seja dinâmico, Exato, e mesmo aí nada impede que a cabra anã não quer ir pastar para outro sítio qualquer. Que se meta na valeta. Ou que se meta na valeta. Pimba! Exatamente, sim. E a cabra anã não é tua. Pá, tu podes ir lá 500 vezes tirá-la da valeta. E estás a fazer o teu papel de cuidador da cabra anã. Mas é o que é. Mas esta imagem das mães hoje, mães super heroínas e tudo perfeito. Quem é que perpetua isto? São as mulheres. As próprias mulheres? Claro que sim. As mulheres são... Não, uma vez... Mulheres, há uma sempre pessoa a lixarem-se umas às outras. Não, mas eu uma vez estava a falar com a Paula Cosme Pinto, que também tem o seu podcast e também é o género de conversa e também tem A Vida em Saltos Altos, portanto é uma página de cariz mais feminista. E eu perguntei, de onde é que isto vem? Porque é que a gente se atira às jugulares umas das outras?
De onde? Pois. Pronto, e ela respondeu-me, tem uma origem histórica. E depois recomendou-me não sei quantos livros para ler. A origem histórica será sempre uma necessidade que existiu na história de ganhar destaque sustento. e relevo. Então, quanto melhor eu competir com a mulher que está ao meu lado, provavelmente eu vou conseguir o homem que me vai providenciar isso mais. Está marcado no código genético também? Epigeneticamente acredito que sim. Há muita gente que fala disso. Faz sentido, não é? Porque são séculos e séculos da mesma história. Sim. Tu sabes que tu acaba por ficar lá. Tu tens uma informação genética e depois tens imensa zona do nosso ADN que codifica efetivamente proteínas e zonas não codificantes. Dentro das zonas não codificantes podem estar assinaladas de forma diferente e comportar-se de forma diferente. Para além de que tu tens, do ponto de vista das mulheres, tu tens uma origem matricial, não é? Tipo, nós todas passamos as nossas mitocôndrias. Tu recebeste as mitocôndrias da tua mãe, mas não as passaste para as tuas filhas. Ou seja, a linha matriarcal da Catarina é que define as mitocôndrias das tuas 3 miúdas. As mitocôndrias da Catarina estão nas tuas 3 miúdas, vão estar nas 3 nos filhos. As mitocôndrias não, tu não mandas nas mitocôndrias. Sabes o que é que são mitocôndrias? São uma espécie de órgãozinhos pequeninos dentro de cada célula que define a maneira como a célula tem de produzir energia a partir de açúcar. Sim. Não é? Como é que se gera energia? Sim. Para os movimentos da célula, para tudo. Portanto, as mitocôndrias são assim uma espécie dos nossos fornos a carvão, onde entra carvão e sai energia. E é queimado de maneira diferente. Sim. Chama-se a cascata de fosforilação oxidativa e cada mitocôndria é a sua mitocôndria e vem em todas das mulheres. Portanto, sim, haverá alguma informação epigenética sobre nós que nos leva a comportar dessa maneira. Quando nós sabemos que a nossa sobrevivência dependeria dos homens, o providenciador. Portanto, vamos competir pelo que providencia mais. Ou seja, as mulheres estão neste momento, e isso já é falado muitas vezes, as mulheres estão numa constante competição para ver quem é melhor em todas as áreas, e neste caso nós estamos a falar especificamente no ser mãe. Sim. Ser a melhor mãe. Sim, e ainda estamos muito... Porquê é que os grupos de mães às vezes funcionam, outras vezes não funcionam? Grupos de mães são terríveis, meu. No Facebook. Ora, aí está. São terríveis. Bem, os online são todos maus. Sim. Mas... Agora há uns muito engraçados ligados às alimentações dos bebés que mandam receitas de pão. Agora, Raminhos, pensa comigo. Tens um bebé de 6 meses, vai começar a comer. Tu tens de te preocupar com uma série de coisas. Ainda vou fazer pão. Mas tens que ir fazer pão. Caraca, porque o pão tem que ser sem sal. Epá, não. Mas é assim, o que eu acho... Eu na minha consulta digo, por amor de Deus, o pão é com sal, comprem no feito, não tem mal. Tentem escolher esse pão com 3 ingredientes, mas sem aqueles eu acho que a todos. base de tudo... É loucura. Não, sim. Mas a base... É o bom senso, é o equilíbrio. Não? Achas que não? Não, claro. Por exemplo, que é. Mas tu achas que a população está equilibrada? Eu não sou mãe, não. Eu não sou mãe. Portanto, eu não posso pensar enquanto mãe. Mas parece-me que o normal seria... Imagina que eu estou num desses grupos, fazer pão e não sei o quê. Eu até, ok, vou experimentar, vou fazer pão, mas não fazer disso, se calhar... Se isso me vai incomodar o dia, não posso fazer disso uma regra. Exato. Se isso me vai causar transtorno, eu não posso fazer disso uma regra. Mas depois há aqui uma vozinha que diz, mas há aquelas mães que conseguem fazer pão sem sal para o filho. E será que eu, por não ter pachorra, eu não estou investida da mesma maneira? Se a outra faz, porque é que eu não consigo? Mas será que eu estou a prejudicar o meu filho? Isto é tramado. E chegam-te muitas mães assim? Sim. E como é que tu consegues desconstruir isso? Começo logo a dizer que o pão é de compra, porque eu prefiro que brinquem com os filhos a estarem a fazer pão. É isto. E tal, vou fazer umas panquequinhas todas. Isso é super rápido de fazer. Ok, para mim, investe o menos possível nessas coisas. O mais importante é estar com o miúdo. Não é? Sim. Às vezes olha, uma vez tive um bebê que eu achava extraordinário. Era uma daquelas mães que a gente classifica como super mãe, tipo, profissional do caraças, gira, miúdo super querido, sempre um mimo, ok? Sempre um mimo, tipo com aquelas roupas todas, não sei o quê. Eu olhava para aquilo tudo e achava... O que é que correu mal aí? Não, é que há mulheres que são realmente extraordinárias a pôr os pratos todos no ar.
Mas, Yeah. sim, mas não é... Epá, mas não tem que ser a regra. Não tem que ser regra, nem tem que ser toda a gente. E isso não inviabiliza Essa não o é trabalho. a bitola. E não é isso, não inviabiliza o trabalho da outra. Exatamente. Não. Esta mãe, eu penso sempre nela, tipo, ela chama-se Joana, e eu só pensava, poça, de Joana para Joana, Jesus, há dias em que eu ando, arrasto-me aqui com toda ramelosa, isto é extraordinária. Mas lá está, se calhar nós não temos que competir umas com as outras. Se calhar há processos no meio disto tudo que nós estamos a ignorar. Por exemplo, o que eu noto é que nos primeiros 2 anos de vida de um bebê, a maior parte das mães que estão realmente muito investidas na parentalidade mergulham nesse papel, dão tanto de si nesse papel, que depois deixam outras coisas que fazem sentido na vida desaparecem. Porque E nem estou a falar cenas românticas. Sim, mas deixam de ser mulheres e são mães. Deixam de ser si Lá próprias. está, é o trabalho. É um trabalho. E mãe nem sequer é ser mãe, é um trabalho. É só um trabalho. É um trabalho. Mas eu vejo-as tão preocupadas com tantos detalhes, e é uma fase de 2 anos que é difícil. Os primeiros 2, 3 anos de vida de uma criança são muito exigentes, é um túnel. E a pessoa tem que olhar com aquilo com muita aceitação, com muito amor para si própria. Porque vai fazer bosta muitas vezes. Com muito pragmatismo. Sim. E muitas delas não conseguem, não é? Tipo, estão completamente bloqueadas a controlar todas as variáveis. Entram em pânico porque o bebê não mama exclusivo. Depois, finalmente... O que é mamar em exclusivo? É, por exemplo, antes dos 6 meses não comer tipo outras só, coisas, não beber fórmula e só ter leite materno. Pensei que mamar em exclusivo era tipo, não, tu és a minha, eu só mamo destas mamas, não vou daquela exclusivo. Haviam mamas de leite. Sim, a minha ama de leite é exclusiva. Adoro isso. Exato. Então o que é que fazes? Sou ama de leite exclusiva. Tenho um contrato, olha, que devia ser muito bem pago, porque é uma dádiva incrível. Pois é. Pronto. Mas ok, exclusivo, ou seja, é só leite materno, os primeiros 6 meses de vida. Por exemplo, muitas mulheres têm os primeiros 6 meses de vida de um bebê, estão na luta da amamentação. Depois, eventualmente, conseguem estabelecer a amamentação, já está na altura de começar a comer outras coisas. Depois, há muitos bebês... Sim, eu já não me lembrava dessas coisas todas, sim. Há muitos bebês que chegam, não percebem que querem comer, sobretudo aqueles tipo que estão super bem só a mamar, acham que a comida é irrelevante. E, portanto, entram numa luta com os bebês até por volta de 1 ano, a tentar que eles comam. Depois, a partir de 1 ano, eles começam a ter vontade própria. Elas bem podem querer fazer as panquecas perfeitas da aveia, mas os putos atiram tudo para o chão. E comem uma bola de Berlim. Sim, e isto tudo sob avaliação externa. Porque a parentalidade é pública, não é? E as pessoas à nossa volta comentam-na. E comentam-na, não é? Tipo, de maneira diferente, se és homem ou mulher. Sim. Tipo, o pai que vai buscar os filhos à escola é incrível. A mãe que só vai buscar os filhos à escola... É uma desleixada. O que é que ela... começa logo na construção frásica, ela só vai buscar. Por isso, é um padrão double standard. A avaliação não é igual. E estávamos a falar disto. Porque é que os homens e as mulheres são diferentes em relação aos filhos? Primeiro, há uma origem biológica para isto. Sim, os papéis são diferentes, naturalmente diferentes. Olha, a maneira como uma mulher se vincula a um bebê é diferente da maneira como um homem se vincula a um filho. Sim. Ok? Porque a mulher, não é? Até certa altura, nós já sabemos que a mulher é um bicho espetacular. Não é? Sangra 1 semana e não morre. Essas piadas que fazem assim muito. Mas tolerar um crescimento de um bebê dentro do seu corpo, não é? Que no fundo é um parasita, que é estranho. E que essa criatura deposita células dentro da nossa cabeça para sempre. Portanto, eu tenho células dos meus 2 filhos na minha cabeça. Sou uma espécie de uma quimera. Sim, tipo, sim. Ou seja, cada filho que se tem é um upgrade. Não é? Há trajetórias de emoções dentro do nosso cérebro que nós temos uma autoestrada feito e biologicamente, hormonalmente, aquilo só é ativado. E os homens é diferente. Quando uma mulher se apaixona por um bebê, é uma coisa muito primária, vem do córtex reptiliano, vem do cheiro do bebê. Sim, pode demorar, pode não ser imediato. No homem, de certeza que não é imediato. Porque vai ser mediado pelo seu córtex frontal. É uma escolha. Eu posso-te dizer que tenho consciência dessa escolha. No meu caso, porque
quando me falavam, sabes, aquela animação, vai ser pai, e não sei o quê. E tu? E eu, pá, para mim ainda não é nada... E tinhas a Catarina ao lado, redondinha, Sim, com a barriga, e ela sim. já tinha tipo. Basicamente, E a A1 já esse estava feita vínculo- até com deixa, já Sim. lá estava o Cavaco Silva já a cortar a cena de E inauguração. mesmo o vínculo, mesmo depois dela nascer, não é uma coisa claramente imediata. E só que eu, por acaso, não foi algo que me questionei. Porque também podia, enquanto pai, podia ter questionado. Sim, Eu sei perfeitamente que essa exigência de ser pai e ser mãe é completamente diferente. Não há exigência... Quer dizer, haverá exigência de ser pai, só que não é... depende, não tem a ver, isto não é biológico, eu quero explicar imagina que as mulheres ativam a sua vinculação a partir do córtex primário reptiliano, portanto aquela zona do sistema límbico que está associada ao cheiro, é muito importante. E portanto, a partir daí ativa o resto. O homem não, é uma escolha. E parte do córtex frontal. Sim. Portanto, é uma escolha. Consciente. E sim. a partir daí reconstrói o caminho todo ao contrário. Para ativar o sistema límbico. E a partir do momento em que consegue fazer isso, a testosterona do homem cai 4 vezes. Mas já não tenho. A minha está... 3 Mirradinha. filhas, esquece. Pronto, já foste. Então, ou seja, para um homem se conseguir vincular a um bebê, efetivamente tem que baixar o seu nível de agressividade. Ok. É muito interessante. Portanto, demora mais tempo. Se tu fores o único cuidador, é óbvio que tu vais fazer esta trajetória e te vais vincular de forma igual à mulher. Demora, em vez de ir pela autostrada, vais pela A1. Em vez de ir pela A1, vais para a Estrada Nacional. Sim, mas aí Mas vais conseguir. é óbvio, porque aí tem que ser feito também. Não é? Vai conseguir. Sim. Agora o problema que me estás a dizer é que as mães são diferentes. Porquê? Porque as mães, em 97% dos agregados familiares, na Europa, não estamos a olhar sequer para uma realidade judaico-cristã meio atrasada que somos nós. Ok? Sim. Isto é muito crítico. Agora o que eu disse foi muito feio. Mas pronto. 97% dos agregados familiares, a gestora do projeto familiar é a mãe. E é isto. Sim. Género, então, amanhã uma visita de estudo na escola. É preciso pôr um chapéu e uma garrafa de água extra na mochila, que é para a gente não se esquecer, porque a miúda vai estar fora da escola. Quem é que faz esta gestão? Na maior parte das vezes. A sogra faz anos. Vamos combinar um almoço. Tipo, é preciso comprar-lhe qualquer coisa. A gente até pode dizer, vai Raminhos, tens que ir comprar um presente para a tua mãe. Mas quem pensa... Sim. Mas alguém tem que delegar. Sim. E, portanto, habitualmente, quando a gente tem equipas que gerem coisas, quem está a gerir não é executor. Dentro das famílias, o que acontece é que a mulher acumula os dois papéis. Executa e gere. Sim. É péssimo. E, portanto, daí o burnout. E o burnout não é igual para homens e mulheres. Só é igual quando é o homem o providenciador e gestor do projeto familiar. Aí sim, aí cai para os dois. Sim. Portanto, o que eu costumo dizer, a maior lição de feminismo que eu podia dar aos meus filhos é ser divorciada com guarda partilhada. Porque eles veem o pai efetivamente a ter que tomar conta de todos os assuntos, semana sim, semana não. Se isto é fixe, não. Porque eu induzi o maior trauma que se pode induzir na infância a uma criança. É a morte de um dos pais ou o divórcio. Isto foi-me dito assim. Tipo. E como é que É verdade. Mas, por exemplo... Falhei em toda a linha. Eu, mãe em burnout, falhei em toda a linha. Quer dizer, eu induzi-lhes a primeira estaca no coração. E como é que tu lidas com isso? Mal, Ainda? e acho que vou lidar muito. Fazes Então, terapia? toda a vida eu vou olhar e pensar, ora bem, no momento em que o meu filho se dirigir para a valeta, um deles, a minha cabra anã, está aí para a valeta, eu já estou a pensar, pronto, foi o divórcio. Eu divorciei-me, logo ele tem esta tendência para ir para a valeta. Sim. Estás a ver a operação a funcionar? O controle, a avaliação permanente? Mas isso é um filme que tu fazes da realidade. Epá, é a realidade. Tu sabes que em termos de eventos traumáticos na infância, a morte ou alienação dos pais... Por outro lado, difícil. são 350 mil anos de história do ser humano. Sim. E tudo isso já aconteceu. É verdade, não é nada de novo. E 70% dos casamentos em Portugal acabam num divórcio. Portanto, se calhar isto acaba por ser uma realidade.
E se calhar há situações que não terminam num divórcio, mas que são extremamente violentas E para as são crianças. piores, sim, que acabam por ser piores, que se calhar mais valia terminar num divórcio. Sim, e há divórcios mais ou menos bons, que os adultos se portam como adultos e conseguem dividir as suas responsabilidades parentais e respeitam-se. Sim. E há outros divórcios, meu Deus, que são feridas abertas a sangrar. Portanto, isto há tantas variáveis aqui, mas sim. Mas lá está, o ponto de partida é aquele que tu disseste, é nós estarmos num constante julgamento. Permanentemente. Em relação a nós próprios, a nossa voz crítica, e eu vejo, não é, ter a sorte de trabalhar, a verdade é esta, não é? Eu trabalhei durante muitos anos num contexto economicamente desfavorável, não é? Eu trabalhei no Hospital Amadora Sintra durante 6 anos. E quando as pessoas estão preocupadas com as suas bases, não é? Com a alimentação, com a habitação, com a água, com a eletricidade, sobra pouco espaço para te questionares sobre tudo o resto. Mas ao mesmo tempo, as crianças que saem desse seio familiar também não vão estar muito melhor. Não. Ou seja, o ideal é nunca termos filhos. Em momento algum e acabar com a raça humana. Double income, no kids. Olha quão felizes nós éramos. O problema... Como é que tu mantens, não é, uma sociedade cada vez progressivamente mais envelhecida? Pois é isso. É que tu depois não vais ter reforma. Pois, porque não há ninguém para me pagar. Já não vais ter agora, mas depois deixa de haver. Exato. Como é que tu consegues ordenar isso? É muito... Eu, enquanto pai, penso muitas vezes, e eu acredito que não sou mau pai, mas que obviamente faço muita merda, como é óbvio, mas também sou atingido muitas vezes por esse, e tendeu padrões obsessivo-compulsivos. Muitas vezes sou eu atingido por isto que eu lhe disse vai marcá-la a vida toda. Será que eu não devia ter dito isto de outra maneira? Será que não sei o quê? E isto é muito perigoso porque tens que pôr imediatamente um travão nisto. Porque senão... Estás refém. Estás refém. E o mesmo acontece com a Catarina, por exemplo. Teve, infelizmente porque foi doloroso sobretudo para ela. Ela teve, eu não sei se foi nas 3, mas pelo menos nas 2 últimas filhas, teve mastites. Sim. E foi super complicado. Ou melhor, ela teve na Maria Rita e na Maria Inês. E foi super complicado, principalmente nas primeiras, porque o sentimento de culpa. Eu não estou a amamentar as minhas filhas. E num processo de dor terrível, e eu estando de fora... Parecia-me super natural Caga nisso. Caga Bora nisso. para a frente. Não há problema. É a tua saúde. E eu percebia o desgosto e o desgaste que aquilo era. É horrível. Uma mulher que felizmente está a sofrer e chega a um ponto de desistência de um projeto em que estava investida na parentalidade, é horrível. E depois há tudo à volta que é, não estás a amamentar? Afinal dás biberão? O que é que tem? Calem-se. É muito doloroso, porque a Catarina estava investida nesse projeto, estava a sofrer, queria progredir nisso. Mas houve uma grande evolução para a terceira, que foi final. Não quero Cagou, saber. não quer saber. Pronto, E houve tá uma tudo aceitação. bem. Sim, e eu acho que as redes sociais também ainda vêm perpetuar mais a comparação. A cena entre as mulheres. É terrível, sobretudo entre as mulheres da maternidade e da parentalidade. Vêm perpetuar ainda mais a cena do... Ainda no outro dia passou-me na imagem outra vez a questão do amamentar, mães que amamentam 4 meses, mas eu amamento até aos 6 anos e não sei mais o quê. E a história dos partos em casa. Ui. Não, o parto em casa é que tem que ser. Porque não... E sem epidural. Não, sem epidural. É de uma violência. Eu acho que está a ser... pronto, antigamente a gente virava-se contra as nossas mães, as nossas sogras, as nossas vizinhas. Era mais ou menos controlado. Agora temos toda uma multidão de gente a dar bitites. É uma violência. Sim. Eu acho que é uma... Como é que cada pessoa vai desenhar o seu projeto, não é? Que mãe é que eu quero ser? Que pai é que eu quero ser? Eu acho que, por exemplo... Longe dessas influências. Por exemplo, essa história das mulheres que têm os filhos em casa.
que é super polémica, porque depois é as questões de saúde, se há ou não há, isso é uma confusão de caraças. Pronto. Ai, porque na Holanda há portas em casa, porque no Reino Unido há portas em casa. Sim, senhor. Mas a imagem... Sim, senhor, mas há uma rede de cuidados. Mas não é só isso, tu teres a imagem de alguém a ter o filho em casa toda contente e bonita e uma data de gente à volta, e depois tu teres uma mãe que sabe que não vai ter essas condições... E que foi uma cesariana emergente por descolamento de placenta? Numa sala, é porque uma cesariana emergente é com anestesia geral. Nem sequer se vai lembrar que lhe nasceu o filho. Se esta mãe não está emocionalmente estável ou... Não, vai sentir que falhou. Vai sentir que falhou. Falhei, quer dizer, eu nem acordada estava para o nascimento do meu filho. E como é que tu mudas isto na cabeça de alguém? Terapia? Terapia. Epá, e se calhar nós precisamos mesmo de repensar os cenários. Porque a verdade é que o que se vê nas redes sociais, e isto é uma lapaliçada que eu agora vou dizer, né? Aquilo não é verdade. Porque, eu tive o meu filho em casa na piscina, mas ninguém mostrou a foto do marido a pescar cocós na água da piscina, não é? Ninguém mostrou. E restos de placentas e cenas para lá espalhadas. Siga. Mas também não te mostram a aflição que é ver um descolamento de placenta num serviço de urgência obstétrica. Pois. E não é? Um parto... sabes que é um tema que eu acho que há tanta gente a opinar e contribui para esse ruído. Mas a merda é essa, as pessoas não têm que dar opinião sobre porra nenhuma. Não. É tão... Cada um faz aquilo que é possível fazer e pronto. Que é possível fazer, porra. Exatamente. E por isso nós temos que... O problema é que o que nós vemos são fotos amputadas, editadas, Sim. Vídeos editados. Com a música dos High Gloves, é tipo fogo outra vez, e isso não favorece a aceitação da nossa trajetória, não é? Desculpa, não problema, mas repara, é isso. A norma, pois, mas era essas questões todas não existiam realmente quando as pessoas só estavam preocupadas com sobreviver. Sim. Mas Portanto, por nós outro já lado... estamos no pináculo da pirâmide de Maslow. Nós já não vivemos só das nossas necessidades básicas. E eu vi isso. Eu durante muitos anos trabalhei num cenário. Depois estive em São Tomé e Príncipe. Quando tu estás num cenário básico... Vou-te dizer uma coisa. Estávamos a falar antes disto, estar a gravar do complexo do White Savior. Eu estive lá. Eu tive essa cena. Okay? E percebi que o meu papel enquanto médica em missão tem aqui contornos éticos muito questionáveis. Pronto. Okay. Isso dava para outro tipo de conversa. Sim. Mas, só para te dizer, há um momento, não é? Que eu vejo um bebê que está gravemente doente, eu faço tudo para tudo acontecer, não é? Para salvar o bebê e não sei o quê, e depois eu penso, mas que bebê é que esta mãe vai levar para casa? Pois... Pronto. É porque um bebê destes em Portugal iria ter a possibilidade de fazer medicina física e reabilitação, pronto, iria ser um projeto mais complexo, mas se calhar íamos ter dividendos interessantes. Agora, naquele contexto, há investimentos que se calhar são heróicos, mas tontos. Agora, é a mesma coisa em relação às mães. Depende do contexto. O que eu vejo hoje em dia é que há uma aflição muito grande. Então, se eu estou no social media, mas eu vivo mal... e sou constantemente bombardeada com imagens de pessoas de outras escalas sociais que eu não iria ter contacto se não fosse através do social media. E, pior, com imagens editadas, o que é que isto gera em mim? Uma absoluta frustração. Sim. Eu penso muito nisto. Sim. Há coisas incríveis, há ondas de solidariedade no Instagram, por exemplo, que eu acho maravilhosas. Como é que a gente consegue tocar a vida de pessoas à distância de um ecrã e melhorar a vida das pessoas? Mas depois há o reverso da medalha. Há o terror da comparação. Sim, e isso... mas a mim o que me faz confusão, eu enquanto pai... Eu sei que há muitas coisas que os meus pais... Há uma coisa que eu assumi desde sempre, que é... Há muitas coisas que os meus pais... Atitudes que os meus pais tiveram comigo que eu, obviamente, vou evitar ter com as minhas filhas. Mas vou ter outras
que vão ser uma merda e que nem sequer me vou aperceber ou só me vou perceber mais tarde. E curiosamente, as minhas filhas, se alguma vez decidirem ter filhos, vão fazer muitas coisas que eu não vou fazer aquilo que o meu pai me fez e vão fazer muitas merdas. Porque é o normal. Agora, o que me faz confusão, por exemplo, a questão da... aquela malta diz, o meu filho nunca vai... até foste tu que falaste isso quando eu já estava a ver isto. O meu filho nunca vai comer açúcar. O meu filho não vai comer açúcar. O meu filho não vai comer açúcar. Não pode comer açúcar, não sei o quê. Ou o meu filho só vai ter uma alimentação XPTO, não vai tocar... Mas isto não é diferente... O meu filho até aos 2 anos não vai ver um ecrã. Pronto. Isto não é diferente de, no meu tempo, a minha mãe dizer come e cala-te, ou não vais sair com os teus amigos porque eu também não saía ou não sei o quê. É o outro extremo. É o outro extremo. A questão é... Nós agora sabemos melhor. Ok? Nós agora sabemos coisas que nós não sabíamos nos anos 80. As mães dos anos 80 que eram incríveis. Tipo, fotos dos putos com cigarros e tudo a andar na caixa aberta do tio. O meu pai, quando comprou um Fiat Tipo com teto de abrir, ia lá em cima a 60 km/h a chorar e a levar com mosquitos na... Pá, isto era incrível. Anos 80 é que foi, tipo, andar no banco de trás sem cinto, maravilhoso, claro. acima dos primos, Sim, tipo, sim, lindo. sim. E o canário lá atrás. Isto foi as viagens do meu avô, na Estrada da Beira. Mas o que eu estou a dizer, nós agora sabemos melhor. Ou seja, se eu te disser, realmente é um grande extremismo, até aos 2 anos não ingerir açúcar. É. Agora, tu sabes o impacto que o açúcar tem nos centros de regulação do prazer e que tu estás desenhado para gostar de açúcar. Por uma questão de sobrevivência. Deus é fodido. Deus fez isto de propósito. Tipo, sim, não foi evolução, foi Deus. Faz gostar de açúcar que é para sofrer. Toma, eu vou aqui implantar aqui na base do teu receptor de dopamina. Vou fazer uma coisa que se chama Nutella, que é para tu ficares aí... Sim, toma lá, vou inventar aqui, vou juntar o cacau. Não, mas a questão é, tu moldas os circuitos de recompensa no cérebro das crianças através do açúcar. Mas pior do que o açúcar em si é a atribuição de significado. Pois claro, sim. Se tu não comes tudo, não vais comer sobremesa. É a tal velha história de utilizar a comida como recompensa. O gelado, nutricionalmente... Não é? Eu estou a dizer o gelado porque é um doce com açúcar. Epá, é igual a brócolos. Vamos cá ver. Claro que o brócolis é muito mais saudável, mas eu não devo usar o gelado como recompensa por ter comido brócolos. Porque, na verdade... A recompensa aí é o doce. É o significado que nós lhe estamos a dar. Sim. Porque como tu é satisfatório e depois satisfatório, mas além disso eu ponho-te aqui um peso social de recompensa. Tu comeste o vegetal para o qual tu tens menos apetência e eu vou premiar-te com uma coisa que eu sei que tu gostas. Portanto, para além do valor do açúcar em si, que para nós é reconhecido como uma mais-valia, porque o nosso cérebro só se alimenta de açúcar. Sim. Ok? Das várias formas. E tudo tem açúcar, obviamente. Claro. A composição dela é que é diferente. Sim. Sim. O nosso cérebro sabe disso e, portanto, tu estás a atribuir ao açúcar ainda para mais uma construção social de recompensa. E isso sim é um problema. Ou seja, eu não tenho problema nenhum que naturalmente o açúcar vá aparecendo na vida das crianças, mas que não seja usado o açúcar como se te portares bem, eu dou-te um gelado. O açúcar e, por exemplo, vamos separar a mesma coisa, que é o bom senso e o equilíbrio nas coisas. Eu tenho mães que chegam ao pé de mim e digam, epá, já não aguento mais, estou super cansada, o meu marido chega depois das 8h30 à casa e, portanto, eu vou buscar o miúdo à escola, tenho que lhe dar banho, estou a preparar o jantar. Pá, miúdos de 3 anos, chatos. Tablet. Ou para a tablet ou ecrã, ou da televisão. E eu digo, ok, meia hora, certo, ainda não têm, alguns não têm 2 anos e ligam-lhes a patrulha pata. Sim. Pronto. As coisas têm que para eu feitas. conseguir fazer o jantar. E então, eu vou crucificar esta pessoa? Não, de todo. O que eu lhe vou dizer é assim, vamos aqui pensar estratégias para entreter este miúdo enquanto se prepara uma refeição. Para entreter, estando ele seguro. Sim. Então vamos pensar, o que é mais correto? É eu ter um ecrã na mão da criança ou ter um ecrã grande, exposto, que a criança não tem na mão e que o conteúdo que está no ecrã é absolutamente público? Entre dar-lhe um tablet ou pôr na televisão, eu prefiro que seja televisão. Sim. Porque controlas o conteúdo, controlas a exposição, estás a ouvir. Ok, nós temos que pensar nesta maneira. Como é que nós organizamos? No outro dia uma miúda de 9 anos quer estar permanentemente a jogar Roblox e temos um problema, que é o chat. Eu jogo Roblox. E se alguém vier falar contigo, tu não dás conversa. Isso é uma coisa que eu digo às minhas filhas. O chat, atenção ao chat,
as conversas que metem e não respondam, joguem, divirtam-se à vontade. Mas tu não estás a controlar, não estás a ver o que é que se está a passar. Sim, mas confio. Mas sim, mas se calhar Sim. sim, devia ver. Yeah. Então, ou seja, vamos jogar Roblox, ok, mas jogas aqui ao pé de mim. Sim. Ou jogas de maneira, eu não sei, porque eu sou completamente info-excluída. Tipo, será que dá para projetar aquilo que eles estão a ver numa televisão? Sim. Porque quanto mais exposto, mais público estiver o ecrã no ambiente da casa, mais seguro esse ecrã é. Porque vocês controlam, os adultos têm que estar presentes. Sim. Portanto, sim, se calhar é o ideal estar a jogar isso. Não, mas se calhar vamos apontar, tens direito, não tens direito, mas 2 horas de ecrã por dia, a partir dos 6 anos, 2 horas de ecrã. Há muitas escolas que têm muito mais, porque já fazem coisas no ecrã. Portanto, se a gente fosse a bom rigor descontar este tempo, Não ia ser sobrava. difícil. Yeah. Mas se calhar das 2 horas há meia hora de Roblox. E essa meia hora tem que ser na minha presença, para eu perceber o que é que se está aqui a passar. Sim, isso, por exemplo, em relação à história do açúcar, eu lembro de uma história há muitos anos, numa festa de aniversário lá em minha casa, nós tínhamos bolos sem açúcar, adoçados com tâmaras e nem sei o que, geleia de arroz e bolos normais, para quem quisesse. E havia lá um puto cujos pais eram na altura vegan, portanto o puto completamente vegan, mas era um puto de 4 anos. Já tinha poder de escolha, né? Quando os pais desaparecem, o puto atira só os bolos ao bolical, aos bolos carregados de açúcar, mas de forma doentia. Ia pôr nos bolsos. Não, mas o miúdo a comer e a dizer assim, os meus pais quando é que vêm? Ai, coitadinho. Isto mesmo uma impressão. Sabes o que é que vai acontecer? Este puto vai comer açúcar em barda e a merda toda que lhe apetecer quando tiver total independência. E quando tiver 40 anos, vai estar em terapia e vai dizer, eu tive uma educação bastante estrita, os meus pais recomendavam-me um regime com o qual eu não me revia, porque ele vai combater isso quando chegar à adolescência, não é? Sim. Vai querer assassinar o McDonald's. Tipo, vai comer o double o cheeseburger. O palhaço do McDonald's. Então, tipo, ou seja, ele vai à terapia dizer, isto foi-me um pouco imposto e neste momento eu tenho esta relação difícil com o açúcar porque eu interpretei isto como sendo a expressão máxima da liberdade. Estás a ver? Esse miúdo apanha-se em liberdade e faz uma escolha. E na cabeça dele, escolhe açúcar, liberdade e açúcar. Sim. Pronto, tal como eu também digo à minha terapeuta, os meus pais queriam que eu me portasse muito bem. Eu tinha que ser bem comportada. E és uma ganda maluca agora. Sobretudo depois dos 40. Mas eu ainda tenho 39, portanto... isto agora, daqui vai ser down slope, total. Tipo, já que falhei na vida, já reparaste, a pessoa tem 40 anos, já se divorciou, já fez tudo mal. Olha, ao menos... Agora diverte. É isso, é tudo a correr mal. A partir de agora. Responsabilidade total. Mas é engraçado que quando tu tomas consciência de alguma maneira, quando tu tomas... lá está, o pensar nas coisas, eu acho que tem esse reverso que também te pode ajudar. Não é? Olha, vou-te dar um exemplo. Eu geralmente faço jejum intermitente. Não é para perder peso. Eu não perco peso com o jejum. É por uma questão de sinto-me bem. E faz um certo reset. Faz um certo circadiano reset. Do ponto de vista da função do teu fígado. E sinto-me bem. Mas hoje, ontem deitei-me, fui treinar, cheguei a casa à noite, pensei, treinei, tenho que comer qualquer coisa, comi... Convém, que é para... uns ovos cozidos, proteína, mais proteína e fui dormir. Hoje de manhã acordei assim, está-me a apetecer tomar o pequeno almoço. E está-me a apetecer uma torrada. E na minha cabeça... e o jejum, e uma torrada, não era melhor uma papa de aveia? Assim eu pensei, foda-se. Está a apetecer uma torrada. Desfruta da merda da torrada. E eu fiz uma torrada com montes de manteiga e sentei-me e comi a torrada. E soube-te muito bem. Pronto. E está tudo bem. E não fiquei nem a pensar nisso, nem com esse julgamento de não devia ter feito isso aqui e agora vai... E isto, como eu tive esta atitude para mim, acho que é uma atitude que temos que ter perante os filhos, mesmo quando temos comportamentos. Há uma coisa, como eu estava a dizer, aqueles comportamentos que às vezes ou grito e
E em vez de ficar, pá, gritei, devia ter gritado. Não. Mas as circunstâncias levaram-me a ter esta atitude. Há coisas que desencadeiam o nosso trigger. Não é? Sim. E nós somos os adultos, é suposto controlarmos o nosso trigger, sim, mas há momentos. Sim, pá, e todos falhamos. E aqui, tão simples, ok, como é a melhor maneira de eu resolver a situação? Vou falar com a miúda, explicar-lhe a situação, estamos bem, desculpa, etc. Pedir desculpa, fundamental. Está resolvido. Sim. E pronto. Até podemos dizer claramente, a mensagem que eu passei, eu Sim. não me arrependo. A forma como eu fiz, ainda há pouco eu tempo arrependo-me e quero pedir desculpa, isso. porque eu não devia ter gritado contigo. Aconteceu numa conversa com uma delas e usei uma palavra que não queria. Não foi uma palavra forte nem ofensiva, mas era uma palavra que naquele contexto ela levou para o outro lado. E eu mal disse a palavra, eu percebi, ui, já disse a asneira, e eu disse, olha, não é esta palavra que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi isto. Mas ela, obviamente, como criança e como mulher, estou a brincar, mas centrou-se naquela palavra mas tu disseste não sei o quê. Fizemos a conversa toda e no fim fui conversar com ela exatamente sobre esse tema. Pá, e sermos muito pragmáticos nas coisas. Sim. Eu acho que nós, a cada momento da nossa vida, nós estamos a fazer o melhor que sabemos. Tão simples quanto isso. Aceitar isso, que estamos a fazer o melhor que sabemos. Pá, claro, e muitas vezes nós dizemos, eu não devia ter feito assim, mas caraças, eu já estou no futuro, então eu já fiz aquilo, obviamente. Olha, que agora eu tenho outra perspectiva da coisa. Eu tenho uma perspectiva educacional de respeito pelos miúdos, respeito integral por eles. Opa, mas às vezes dá vontade de os matar. Só que a parentalidade positiva é muito interessante, porque basicamente eu não tenho que os forçar a nada, eu tenho que se explicar, tenho que descer ao nível deles, tenho que empatizar com eles, criar uma relação. Pronto, certíssimo. Mas... Só que há dias em que a minha parentalidade positiva passa a ser uma parentalidade mais musculada. Claro. Ok? E isso, um exemplo disso, e às vezes eu digo isso na minha consulta, por causa de bater nas crianças. Eu sofri muito com isso. Pronto. Uma vez, às 7h30 da manhã, de férias, estávamos todos, nós vamos os três, ok? E estávamos todos no mesmo quartinho. Ok? E o quartinho tinha, tipo, o chão é daquelas tijoleira. Sim. Ok? Daquelas coisas no Algarve, assim, super práticas. Pronto. E de repente, às 7h30 da manhã, eu ouço, pam! Aquele som ominoso do crânio a esmagar-se na tijoleira. E o grito do puto mais novo, né? E automática... Portanto, imagina, eu já estava acordada desde as 6, a fingir que dormitava, enquanto eles já andavam à porrada... dentro do quartinho, rapazes? São 2 rapazes, portanto. Claro. Lá está a testosterona aí. Fortíssima, sim. E o que é que acontece? Ouço aquele som. Aquele som. É o crânio a bater no chão, é bonito. Aquilo nunca dá nada, porque eles batem sempre com zonas bem apetrechadas. Não é zona frontal, zona occipital, o queixo. São zonas desenhadas para o impacto. Mas o som é horrível. Mas o som penso, pronto, é agora que vai fazer o hematoma subdural. Certo, lindo, lindo, lindo. Que seja subdural, se for epidural eu tenho que ir para o hospital com ele. Já estou a pensar, ora bem, daqui de vir a ainda bem que eu não sou médico, porque um gajo sendo médico e depois tem logo outra perspectiva das coisas todas. Os médicos nunca têm beliches para os putos. Tive só de imaginar o gajo aqui lá de cima. Já sabemos que vai dar bosta, né? E então, é bom que se pense assim. Isto é um programa prático, estamos a dar insights práticos. E basicamente eu só tive tempo de me levantar, cega, pegar em cada um e fiz aquilo completamente trás. Eu nem sei onde é que... Porque, foi direto. E pus cada um num canto do quarto. Sim. E disse, chega. Mas foi ele, não sei o que era. Não dá, são 7h30 da manhã, estou-vos a ouvir desde as 6. Eu estou de férias. E sou a única adulta cuidadora destes pequenos diabos da Tasmânia. Tipo, ratazanas, organizem-se. Não é? Portanto, há momentos que tiveste nós não sentimento somos... de culpa? Não, eu tive, claro que sim. Porque e foste falar com eles depois, não? Claro, e falei com os dois ao mesmo tempo. E disse-lhes, tive uma conversa, às vezes, disse, temos que conversar. Isto à mesa do pequeno almoço no hotel. Temos que conversar. Eu vou deixar de ser vossa mãe, estão por vossa conta a partir de agora. Não, e estava uma velhota na mesa ao lado, tipo, siderada a olhar para mim. Porque eu disse assim, isto assim não dá. Não dá para mim, não dá para vocês, nós temos que pensar exatamente... Que idade é que eles tinham? Portanto, isto foi há 2 anos atrás, portanto, tinham 5 anos e 3 anos. Eu pensei, eu vou falar para eles como se estivesse a fazer um trabalho de grupo na escola. Isto assim não está a dar. Temos que ser uns para os outros e todos temos que participar. Eu estou farta disto. Senão, vamos já para casa. Acabou.
E eu a ter esta conversa com eles, mas a dizer honestamente, na cara, estou farta, estão-se a portar mal, isto assim não está a dar para mim, não venho mais de férias assim, porque isto não são férias. Portanto, vocês têm que decidir. Temos que fazer aqui um contrato. Entre os 3. E assinámos um contrato. E, portanto, o resto das férias eu dizia, pessoal, contrato. Olha o contrato, sim. Olha o contrato. Não é? Pronto, às vezes funcionava, outras vezes não funcionava, mas é isso. Nós temos que fazer um contrato com os nossos filhos. Há dias que estaremos bem. Sim, mas é dar-lhes a opção de escolha. Não é? É estar-lhes a dar, de alguma forma, embora sejam muito pequeninos, não é? Mas eles têm consciência. Tem uma hipótese de escolha. E também tens uma coisa que é, eu não acredito em castigo, sobretudo dimensionados de forma absurda em relação àquilo que fizeram mal, mas acredito em consequências. Portanto, tu tens sempre uma escolha a cada momento. Sim. Há tantas coisas bonitas na educação dos miúdos. Ser pai ou mãe é muito desafiante, e é desafiante todos os dias, mas às vezes é como é que eu vou dar a volta a esta situação. E por muitos livros que eu leia sobre parentalidade positiva, a verdade é que este jogo de negociação é cansativo. Porque é um jogo de negociação com os filhos e contigo. Sim, porque a tua vontade às vezes é mandar 2 berros, não é? Tipo, sim, nasce em ti a mãe e o pai dos anos 80. Sim, e a própria negociação do aceitar é cansativo. Este jogo mental de estar constantemente a analisar tudo e mais alguma coisa. Sim, por isso é que nós envelhecemos. É verdade. Pá, dá trabalho, dá imenso trabalho. E a verdade é que há muita gente que quer ter filhos por uma questão narcísica. Não é? Tipo, eu quero ter um descendente, quero perceber no outro as características que são minhas. Propagação geracional. E aí começa a exigência. E aí há tanta gente que tenta que os filhos vivam aquilo que eles não viveram. Ou que façam escolhas diferentes daquelas que fizeram, ou que façam escolhas iguais. E então, aí é pesado. Resumindo, como é que a mães, e falámos sobretudo sobre mães, porque eu sinto também esse peso da parentalidade, obviamente muito menos, como é óbvio. Mas como é que mensagem é que podemos deixar aos pais que estão a ouvir esta conversa e que se sentem de alguma maneira, se sentem cansados nessa exigência? Olhem, se vocês estão cansados nessa exigência e se estão a reconhecer a exigência que estão a colocar a vocês próprios essa exigência, então claramente estão a fazer um bom papel. Claramente é mais do que suficiente. Ok, faz sentido. É só isso. Aceitem. Com todos os vossos erros, se há esse policiamento, claramente que estão a fazer o suficiente. Olha, Joana, muito obrigado. Nada. Isto passou num instantinho, já viste? As tuas consultas são de quanto tempo? 45 minutos a 1 hora. Olha, então, aqui foi 1 horita. São 90 €. Pagas ali à saída. Combinado. Joana, muito obrigado por teres vindo. Eu acho que temos aqui... há outro tema que nós estávamos aqui a falar que eu acho que faz muito sentido falarmos numa outra oportunidade. Vocês que estão desse lado, que estão aí no YouTube, deixem os vossos comentários. O que é que acham? O que é que acharam deste tema? Se gostavam de voltar a ver aqui a Joana, sobretudo se são pais, como é que se sentem a relação com os vossos filhos? Se querem ser pais, o que é que vocês imaginam? A Joana está a rir porque há sempre uma imagem muito fantasiosa e fantasiada de ser pai, de vou fazer isto e vou fazer aquilo, que geralmente dá merda. Portanto, digam-me o que é que vocês pensam sobre isso. E muito obrigado por estarem desse lado e partilhem esta conversa com alguém que vocês achem que precisa de ouvir as palavras da Joana. Obrigado e até para a semana.